Capítulo 958 Estilo de vida no campus de Nero. No cais de uma civilização de superfície no sistema estelar Godora, uma frota de naves espaciais de médio porte esperava. As escotilhas das naves se abriram e uma longa fila de passageiros foi preparada para embarcar nas naves. Conteúdo patrocinado. Este foi um voo que se dirigia ao planeta Aquamarine e foi financiado pelo governo. Havia muitos tipos diferentes de pessoas embarcando na nave espacial. Houve alguns indivíduos ricos que compraram bilhetes, algumas elites do exército, jovens civis com elevado potencial e alguns que quebraram o banco para comprar uma vaga, na esperança de mudar os seus destinos. O planeta Aquamarine teve muita sorte de ter alguém como o Black Star. Neste sistema estelar, a maioria das civilizações da superfície eram vassalos de Godora, e seu planeta também não era exceção. Foi extremamente difícil para uma civilização de superfície que era vassala de uma civilização avançada se desenvolver. Embora esta civilização não fosse uma piscina de águas mortas, obviamente carecia de desenvolvimento. Havia apenas um cais em todo o planeta e eles não tinham tantos turistas galácticos. Foi um contraste completo com o próspero planeta Aquamarine. As notícias do exército Black Star abrindo uma escola também foram espalhadas por este planeta, e os escalões superiores do planeta imediatamente tiveram uma ideia. Um local pequeno como o deles naturalmente não teria o direito de convidar o exército Black Star para abrir uma academia. Se quisessem entrar na academia, só poderiam ir para outros planetas. Como tal, este foi o voo que os altos escalões organizaram especialmente para se dirigir ao planeta Aquamarine. Seu objetivo era enviar as elites do exército e os jovens com potencial para a superacademia do exército Black Star. Era impossível para uma civilização como a deles alcançar uma civilização do sistema estelar em termos de força. As competências tecnológicas que tratavam como ouro eram inúteis para as civilizações avançadas. Assim, eles só poderiam escolher seguir o caminho dos supers. Contanto que pudessem preparar um grupo de supers suficientemente poderosos, esses supers seriam capazes de levar sua civilização ao próximo nível. O planeta Aquamarine foi o exemplo que causou inveja a muitas civilizações da superfície. Claro, eles nem ousaram sonhar em criar um figurão como o Black Star. Seu maior desejo era apenas preparar um super rank calamidade. O exército Black Star abrindo uma academia deu-lhes um raio de esperança. A probabilidade do indivíduo mais forte preparar um super rank calamidade deveria ser maior, certo? Em meio à multidão barulhenta, uma garotinha magra estava parada no meio da multidão com 4 soldados ao lado dela para bloquear a multidão e evitar que ela fosse esmagada. Ela obviamente teve tratamento especial. Esta garotinha magrinha abraçou a boneca nas mãos enquanto perguntava: "Tio, como é o planeta Aquamarine?" Ela ainda era muito jovem e suas feições não estavam totalmente desenvolvidas. No entanto, ela poderia ser considerada bonita se olhasse de perto, e seus olhos brilhavam com uma luz brilhante. Planeta Aquamarine. Também nunca estive lá, mas ouvi dizer que é um lugar próspero, respondeu o soldado em tom amigável. Então, quando voltaremos? Ainda não sabemos. Isso depende das intenções daqueles acima. Oh, a garotinha magrinha abraçou sua boneca com um tom de medo nos olhos. Ela estava com medo da vida desconhecida que a esperava. Ela era uma órfã abandonada e foi acolhida em um orfanato público. Não muito tempo atrás, o governo testou o potencial de todas as crianças dos orfanatos e ela foi uma das órfãs escolhidas. Seus dias pacíficos foram destruídos e de repente havia pessoas organizando sua vida cotidiana. Ela era como uma marionete que só podia aceitar os arranjos dos outros. Ninguém lhe contou o motivo, e ela só sabia que há muito tempo estava prestes a deixar o orfanato. Ela se despediu de todos os seus amigos e seguiu em direção a um planeta desconhecido para aprender algumas coisas. Superacademia Black Star, que tipo de lugar é esse? Uma cidade flutuante recém-construída flutuava acima da cidade Black Star. Esta cidade flutuante foi o primeiro campus da Black Star Super Academy e tinha todas as instalações necessárias.
A velocidade com que a academia foi construída foi verdadeiramente inacreditável. As capacidades de produção na era interestelar eram extremamente altas, e esta gigantesca cidade flutuante levou menos de meio mês para ser construída. Desde que a construção da academia foi anunciada, um grande número de residentes galácticos começou a migrar. O exército Black Star estava preparado para abrir algumas dezenas de academias em todo o sistema estelar Godora durante sua primeira fase, e a academia no planeta Aquamarine atraiu mais atenção. Todos sabiam que o planeta Aquamarine definitivamente receberia a maior quantidade de recursos e seria definitivamente a melhor superacademia. Em apenas 10 dias, a superacademia Black Star no planeta Aquamarine recebeu inúmeras inscrições. Felizmente, Anshiao já esperava tal situação e construiu um gigantesco campus flutuante que poderia acomodar alguns milhões de pessoas. Pode até ser expandido no futuro. Para expandir sua influência, as mensalidades escolares não eram muito caras. Ele não trilhou o caminho da nobreza, mas abriu as portas da academia também para os plebeus. No entanto, a escola não oferecia dormitórios. Havia muitas regiões de estilos de vida diferentes na escola onde os alunos podiam alugar ou comprar uma casa. Anshiao não estava planejando usar as taxas escolares para recuperar suas perdas. Essas casas que ele construiu seriam onde residiriam os lucros. O exército Black Star não faltou nenhum professor. Todos os supers do exército estavam dispostos a ganhar um dinheirinho rápido e tratariam isso como aceitar um emprego para ensinar alunos. Eles também tinham muitas superacademias como referência para o plano de estudos. Com a prosperidade do planeta Aquamarine, eles poderiam facilmente contratar vários trabalhadores, desde que tivessem dinheiro. Além disso, o nome do Black Star lhes concederia luz verde no processo de inscrição, e ninguém ousaria bloqueá-los. A eficiência era alta na era interestelar e, portanto, a superacademia Black Star precisou de menos de um mês de preparação antes de estar pronta para abrir. Um ônibus escolar flutuante trouxe os alunos para a ilha flutuante, e muitos alunos tinham uma expressão de fascínio em seus rostos. A menininha magrinha era uma delas. Suas experiências durante esse período foram como um sonho. Ela testemunhou muitas paisagens espetaculares que abalaram sua alma. Caipiras. Uma parte dos alunos que vinham de origens abastadas não pôde deixar de desprezar esses alunos com desdém. Não é apenas uma ilha flutuante? Por que é necessário fazer tanto barulho com isso? Veja todas as suas aparições caipiras. Vocês não vão desmaiar quando virem nosso diretor honorário? Alguns dos novos estudantes que vieram de planetas atrasados baixaram a cabeça com vergonha. Eles só conseguiram reprimir seus suspiros enquanto admiravam a vista do lado de fora. A garotinha magrinha estava ao lado da janela e vestia um vestido simples. Ela estava sentada ao lado de um godoriano que estava vestido com roupas luxuosas, parecendo extremamente relutante em sentar-se com a garotinha magra. Muitos órfãos tinham habilidades de observação aguçadas, e ao perceber que seu colega de classe não gostava dela, a garotinha magra não pôde deixar de apertar o vestido com força. O ônibus escolar flutuante chegou rapidamente à academia e todos os novos alunos desembarcaram do ônibus. Uma enorme multidão se formou rapidamente e os alunos esperaram que seus professores mostrassem o caminho. A garotinha magrinha não estava acostumada com muitas coisas e abraçou a bagagem sem saber para onde deveria ir. Nesse momento, uma comoção soou de longe e todos olharam em uma direção com entusiasmo, como se tivessem descoberto algo. Conteúdo patrocinado. Aquele é o Nero? O filho do líder do planeta Aquamarine? Isso mesmo. É ele. Ouvi dizer que ele seguiu o Black Star por alguns anos e é afilhado do Black Star. Que inveja! Eu também quero ligar para o pai do Black Star. Quem imaginaria que tal indivíduo estaria frequentando a escola conosco? Definitivamente haverá benefícios em construir um bom relacionamento com ele. Que pena, ele parece muito jovem. Se não, eu definitivamente iria persegui-lo. Contanto que eu consiga pegá-lo, meu futuro será brilhante.
Amigo, você deveria deixar esse trabalho para nós, meninas. Um cara como você não deveria pensar nisso. E, ele está vindo. Aos olhos dos estudantes comuns, Nero era como um príncipe num cavalo branco. Ao ouvir a discussão das pessoas ao seu redor, a garotinha magrinha também ficou um pouco curiosa. Neste exato momento, a multidão de repente ficou inquieta. Sem ninguém protegê-la, ela foi imediatamente empurrada e caiu no chão por acidente. Ai, isso dói! A garotinha magrinha então abraçou os joelhos e fechou os olhos para evitar ser pisada. De repente, a multidão ao seu redor parecia ter desaparecido e ninguém mais a empurrou. Ela então abriu os olhos e viu uma nave voadora flutuando acima de sua cabeça, afastando a multidão ao seu redor. Ela então viu um adolescente brilhante caminhando em sua direção com um rosto cheio de preocupação. Curvando-se, ele estendeu o braço em direção a ela. Meu nome é Nero. Eu vi você cair agora há pouco. Você está bem? A garotinha magrinha então olhou para Nero. Aos olhos dela, esse jovem parecia ter um toque dourado e quente ao seu redor. Depois de ficar atordoada por alguns segundos, essa garotinha magrinha saiu do torpor e agarrou as mãos de Nero. Ela então se levantou e agradeceu a ele com uma voz suave. Obrigado, não estou ferido. Nero então olhou para baixo e percebeu que seus joelhos estavam sangrando. Ele então não pôde deixar de dizer: isso não é uma lesão? Conteúdo patrocinado. Não é nada. É apenas uma pequena lesão e ficarei bem em alguns dias. Espere um momento, tenho um spray de recuperação. Nero então colocou sua mochila de maquinário no chão e desenterrou uma lata de spray de metal que tinha o logotipo da Black Star. Ele então se agachou e borrifou nos joelhos dela antes de assentir com satisfação. Depois de se levantar, ele percebeu que o rosto da menina estava completamente vermelho. Ao ver isso, Nero não pôde deixar de rir. Por que você está tão nervoso? Certo, eu não perguntei a você. Qual o seu nome? Meu nome é Mia Moreto. Este é o nome que o diretor do orfanato me deu. A menininha magrinha segurou a saia e não ousou olhar para Nero. Orfanato? Você é órfão? Nero ficou surpreso. Nero então esfregou a cabeça e, depois de pensar um pouco, deu o spray que estava nas mãos para Mia e disse: pegue isso. Você se recuperará rapidamente se for ferido no futuro. O curativo de Mia era extremamente simples, e depois de saber que ela era órfã, sua situação econômica definitivamente não era boa. Nero sabia que aprender a se tornar um super corria o risco de se machucar, então passou a lata de spray para ela. De qualquer forma, não era muito para ele, e ele poderia ter quantos quisesse. Além disso, ele raramente o usava. Mia então reuniu coragem para olhar para ele. Diante dos olhos sinceros de Nero, seu coração estremeceu e ela rapidamente abaixou a cabeça como um coelho assustado. Ela aceitou cuidadosamente a lata de spray das mãos de Nero. Obrigado. Pai. Anchial ficou surpreso ao ver a situação na academia. Meu Deus! Aprendendo a pegar garotas tão cedo. Foi para isso que eu mandei você para a escola. Eu definitivamente devo cortar isso pela raiz. Caso contrário, meu sentido mecânico perfeito se tornará sentido feminino perfeito. Porém, por que essa Mia Moreto parece tão familiar? Anchial franziu a testa e travou em um alvo em sua memória. Uma beleza alta vestida com roupas pretas e justas. No entanto, ela já estava desfigurada e metade de seu rosto virou prótese. Um estranho brilho vermelho podia ser visto em seu olho mecânico, e seu rosto parecia extremamente maligno. Ela tinha uma disposição fria e sua lança de liga preta pingava sangue. Conquistadora Mia Moreto. Um pugilista rank calamidade que já foi uma semente rank transcendente. Ela perdeu uma parte de seus membros durante uma batalha, o que destruiu seu caminho para se tornar o rank transcendente. Ela foi uma das seguidoras de Ila em minha vida anterior.
Anxial piscou, e foi realmente difícil relacionar aquela imagem feminina sinistra com essa garota fraca e magra. Anxial então olhou para Nero com um olhar complicado. Este foi verdadeiramente o tratamento de um protagonista. Ele foi capaz de encontrar casualmente um companheiro de equipe com alto potencial. O Advance de Lucky Glow foi realmente aterrorizante. Anxial não se incomodou em continuar observando Nero e olhou para sua estação de trabalho de modificação de maquinário. Depois de um mês de trabalho duro, seu exército mecânico não só foi atualizado, como também foi expandido para o tamanho de 20 milhões de soldados. A forma embrionária de sua Dimension Factory também havia tomado forma, e ele só precisou aperfeiçoá-la para transformá-la em uma fábrica militar. Minha eficiência está tão alta como sempre. Olhando para seu exército mecânico, Anxial riu com uma expressão de satisfação. Di. Neste exato momento, um alarme disparou na rede quântica de Anxial. No momento seguinte, Philip apareceu e abraçou o dedo de Anxial. Seu rosto estava pálido e ele gritou ansiosamente, detectando uma infiltração anormal. Atualmente está destruindo meu firewall. Papai, me salve. 1. Capítulo 959 Infiltração forçada. Poucos minutos antes, em um planeta desolado no sistema estelar Godora, um hospedeiro mecânico pousou no planeta com luz brilhando em seus olhos. Era o avatar de Manison Lords Dessen. Conteúdo patrocinado. Este local é quase certo. Manison assentiu e controlou seu avatar para flutuar no ar. Ele então jogou fora um monte de orbes compactados e eles foram rapidamente montados em uma base de rede quântica portátil. No momento seguinte, Manison entrou na rede quântica e procurou um nó próximo. Inúmeras bolas de luz passaram por seus olhos, e ele travou no nó da rede quântica do exército Black Star muito rapidamente. O nó do exército Black Star era como uma bola de luz em seus olhos com muitos raios de luz diferentes se estendendo em diferentes direções para formar uma rede complicada. Um fluxo interminável de informações estava sendo enviado para a rede e camadas de firewalls protegiam todas as informações. Este planeta não estava muito perto ou longe do quartel-general do exército Black Star. Normalmente, Manison usaria a alma virtual criada pelo Criador Virtual para se infiltrar na rede quântica de outros. No entanto, ele não planejava fazer isso ao enfrentar o Black Star. Ambos eram mecânicos do mesmo nível, e Manison estava extremamente claro sobre as habilidades do Black Star. Ninguém foi mais claro sobre o mecânico do trono divino do que ele. Se ele apenas usasse uma alma virtual para se infiltrar na rede do Black Star, o Black Star só precisaria usar Virtual Paramount para prendê-lo por um tempo antes de destruir a região da rede quântica onde sua alma virtual estava presa. E sua alma virtual ficaria presa em uma situação complicada. Embora Manison fosse capaz de lidar com a situação, seria problemático e não estava de acordo com seu plano. Como tal, Manison prefere demorar um pouco mais e enviar seu avatar para o anel estelar despedaçado. Como parte atacante, ele escolheu primeiro traçar seu caminho de retirada e foi extremamente cuidadoso. Próximo. O nó da rede quântica do exército Black Star foi então ampliado em sua visão. Uma intrusão virtual? Anxial franziu a testa e várias possibilidades surgiram em sua cabeça. Depois de muitas modificações e atualizações, o firewall de Philip já era extremamente robusto e tinha até capacidade de contra-rastreamento. Um indivíduo comum nem seria capaz de acionar o alarme antes de ser contra-infiltrado por Philip. No entanto, Philip estava em mau estado, o que significava que seu banco de dados foi atacado. Para outra parte realizar tal feito em um curto período de tempo, o atacante era definitivamente um mecânico virtual rank transcendente. Existem apenas alguns mecânicos virtuais rank transcendente no universo. Quem seria tão livre para causar problemas para ele? Anxial também entrou na rede quântica. Ele estava atualmente localizado na rede principal do nó de sua sede. Os firewalls eram como camadas de escudos protetores. Neste momento, uma quantidade normal de dados estava caindo nos firewalls para criar brechas neles.
Philip já havia tentado se defender do atacante, mas estava em uma situação terrível. O fluxo de dados que a outra parte criou era como mercúrio penetrando no solo. Philip não conseguiu administrar a situação e o número de falhas no firewall aumentou com o tempo. Alguns dos dados já haviam se infiltrado no sistema e liberado vírus para atacar os dados principais de Philip, ao mesmo tempo em que liberavam dados inúteis para retardar o processo de cálculo de Philip. Muitos caçadores de inteligência artificial também foram liberados para capturar as informações do banco de dados e criar um ataque de pinça. O programa principal de Philip estava localizado no quartel-general do exército Black Star. Ele era semelhante ao cérebro de todo o sistema, e era aqui que a defesa era mais elevada. No momento em que este lugar fosse infiltrado, a rede de todo o exército cairia nas mãos do inimigo, e seria o mesmo que perder o cérebro. O alvo do inimigo era atacar os dados centrais do programa principal de Philip. Os dados principais de Philip tinham algumas camadas de proteção e o inimigo já havia se infiltrado na proteção externa do banco de dados. Conteúdo patrocinado. Que poderosa habilidade de intrusão virtual! Anxial ficou surpreso. Ele podia sentir uma forte sensação de pressão da infiltração do inimigo. Tal sentimento era um pouco familiar para ele. Um ataque deste nível. Manison, é você. Os olhos de Anxial se estreitaram e ele enviou uma mensagem. Fora do firewall foi criada uma projeção virtual ou era a alma virtual de Manison. Ah, olá Black Star. É você mesmo. Qual é o significado disto? Anxial franziu a testa. Este é o mundo dos ranks transcendente. Manison respondeu calmamente. Tornar-se amigo ou inimigo requer apenas um único pensamento. Você não precisa perguntar o motivo. Ao dizer essas palavras, o ataque de dados intensificou-se repentinamente e os firewalls começaram a entrar em colapso. Na verdade, é por causa da fé da máquina. Anxial então assumiu o trabalho de Philip. Manison foi o atacante e teve a iniciativa. Anxial só poderia assumir uma posição defensiva e resistir ao ataque. Seu objetivo era impedir que Manison se infiltrasse e protegesse o programa principal de Philip. Anxial se concentrou em fortalecer seus firewalls, preencher suas brechas e lidar com os vírus. Os dados de Philip tornaram-se o exército de Anxial, e os dados estrangeiros foram eliminados pouco a pouco. Embora tivesse muitas restrições ao lutar em sua base principal, ele também tinha alguma vantagem. Os firewalls e o sistema de alarme que ele manteve ao longo dos anos aumentariam suas defesas. No entanto, Anxial só conseguiu evitar temporariamente que a situação piorasse e ainda era difícil para ele revidar. Esta foi a primeira vez que ele lutou contra outro mecânico virtual além do Rank A. Em termos de experiência, ele não tinha tanta experiência quanto Manison. Em termos de habilidades em tecnologia virtual, seu conhecimento não era tão profundo. Em termos de afinidade, ele não era páreo para Manison. A outra parte tinha muitos anos de acumulação e estava em absoluta desvantagem. As habilidades de tecnologia virtual do Imperador Mecânico eram algo que até mesmo a Federação da Luz tinha que ser cautelosa. Foi terrivelmente assustador e ele nem precisou pregar nenhuma peça. Apenas atacar Anxial abertamente resultaria na supressão de Anxial. As coisas estão um pouco problemáticas. Anxial não conseguiu pensar em uma maneira de revidar. Pode-se dizer que todas as suas atuais habilidades em tecnologia virtual já foram usadas por Manison antes. Ambos eram mecânicos da mesma subclasse. As habilidades de tecnologia virtual que mesmo ele não tinha medo naturalmente não seriam capazes de ameaçar Manison. Que mecânico poderoso! Ele realmente faz jus à sua fama. Anxial podia realmente sentir o quão aterrorizante Manison era ao enfrentá-lo. Conteúdo patrocinado. Anxial tentou o seu melhor para reparar seus firewalls enquanto Manison continuava suas muitas ondas de ataques. A cada segundo, os firewalls que Anxial acabará de reparar seriam destruídos novamente por Manison, e Anxial nem sequer teve tempo de recuperar o fôlego.
A informação fluindo entre ambas as partes em um único segundo foi suficiente para explodir o cérebro de um indivíduo comum. Embora ele tenha conseguido preencher os buracos, a espessura de suas paredes de fogo diminuiu. No entanto, felizmente Anchial também era um mecânico do trono divino e defender por um curto período não seria um problema. Os vírus que se infiltraram foram rapidamente eliminados por Anchial e a aparência de Philip também voltou ao normal. Enquanto seu cérebro calculava os dados rapidamente, Anchial observou a situação e tinha uma expressão séria no rosto. Não seremos capazes de durar muito tempo assim. Philip, desative todos os seus programas infantis e reúna seu poder de cálculo. Roger, 1. No momento seguinte, metade das conexões que se expandiam a partir do nó do exército Black Star foram interrompidas. Philip reuniu uma grande quantidade de cálculos e a taxa de infiltração de Manison parecia ter diminuído. Você finalmente está falando sério. Manison sorriu. Eu estava esperando por você. Ao ouvir isso, Anchial teve um mau pressentimento. Zumbir. No momento seguinte, incontáveis pacotes de dados explodiram perto dos dados principais de Philip e interromperam imediatamente o programa de Philip. Aprofundamento dos dados. Anchial franziu a testa e imediatamente entendeu o plano de Manison. Manison já havia organizado uma emboscada e plantado pacotes de dados explosivos que poderiam ser detonados remotamente. No momento em que a região intermediária estivesse em perigo e o poder de cálculo fosse recuperado, esses pacotes de dados ocultos entrariam no sistema principal através dos canais da rede. Era semelhante a um cavalo de Troia. No entanto, Anchial não tinha como evitá-lo. Se ele não se lembrasse do poder de cálculo de Philip, o sistema principal não seria capaz de se defender contra Manison. Se o fizesse, cairia na armadilha de Manison. A projeção de Philip imediatamente ficou azul e ele começou a gaguejar. Ai oi ai ai, me sinto estranho, uvuvuvu. Anchial imediatamente abriu o programa principal de Philip. Neste momento, 20% da lógica de cálculo de Philip estava infectada e a infecção ainda estava se espalhando. O módulo lógico principal foi infectado. Isto é mau. Anchial sentiu a cabeça doer. Ele seria capaz de limpar os vírus na região externa sem muita restrição. No entanto, limpar o módulo lógico central exigiria cálculos extremamente precisos e ocuparia uma quantidade considerável de sua atenção. Rangendo os dentes, Anchial não teve escolha senão dividir uma parte de sua atenção para limpar o módulo lógico central de Philip enquanto se defendia contra a infiltração de Manison. Seu corpo principal, na realidade, também não permaneceu ocioso e imediatamente arrastou seu trono mecânico divino. Depois de sentar-se nele, ele imediatamente recebeu um impulso em seus atributos. Por que você não tenta se desconectar da rede? Manison riu. Conteúdo patrocinado. Este maldito velho tem a barriga cheia de pensamentos ruins. Você realmente acha que não sei o que você está planejando? Anchial bufou friamente. Manison definitivamente teria deixado para trás um backdoor, e cortar a rede seria inútil. Além disso, um indivíduo experiente como Manison definitivamente teria levado uma base portátil para seu retiro. Felizmente, optei por seguir o caminho de um mecânico virtual. Se eu tivesse escolhido um dos outros dois ramos, tudo o que acumulei ao longo dos anos teria sido entregue a ele com certeza. Anchial tentou ser otimista. A situação não estava boa agora. Embora ele mal conseguisse se defender contra a infiltração de Manison, ele era extremamente passivo e só conseguiu desacelerar Manison. Ele não conseguiu impedir que Manison se infiltrasse em seu sistema e estava apenas atrasando sua morte. Você realmente quer se tornar inimigo da dinastia? Anchial rugiu. Manison não se incomodou com essas palavras e riu. Você deveria perguntar se a dinastia está disposta a ser minha inimiga. Ao ouvir isso, Anchial sabia que Manison queria lhe dar um bom aviso, então não se incomodou em dizer mais nada. Rastrear a origem dos dados? Embora parecesse um bom plano,
ele talvez nem conseguisse vencer Manison, e Manison definitivamente esconderia sua localização. Seria difícil determinar sua localização. Embora Anxiao tivesse a capacidade de fazer isso, ele já estava lutando para se defender contra Manison e não tinha capacidade adicional para fazer mais nada. Provavelmente estarei morto antes mesmo de descobrir onde ele está. Procurar reforços? Este foi seu único método. Ele não seria capaz de se defender sozinho contra Manison. Afinal, Manison era diferente de Eber, e seu título de imperador mecânico não era apenas para exibição. Como tal, Anxiao só poderia contatar Maximilier para obter ajuda. Embora Maximilier não fosse um mecânico virtual, ele ainda poderia entrar na batalha entre dois mecânicos virtuais ranks transcendente e ajudar a compartilhar alguma pressão. Manison bloqueou a maioria das mensagens, mas uma das mensagens ainda foi enviada por Anxiao. No entanto, Manison não ficou muito incomodado com isso. Ah, para quem você pediu ajuda? Maximiliano? Não pode ser Kant, certo? Anxiao bufou em resposta. Eu tenho muito tempo de qualquer maneira. Será divertido se você ligar para mais alguns. Manison não se incomodou com Anxiao buscando reforços. Como o Black Star pediu reforços, isso significava que o Black Star não era páreo para ele, e metade de seu objetivo foi concluído. Além disso, não havia um mecânico capaz de vencê-lo em termos de intrusão virtual. Ele sabia que Anxiao era um mecânico único e não estava interessado em usar sua fraqueza para competir com a força de Anxiao. Ele naturalmente usaria sua força para lidar com Anxiao. No entanto, Manison não desprezou Anxiao. Ele não seria descuidado ao enfrentar um mecânico do mesmo nível que ele estava preparado para passar tempo lidando com o Black Star. Ele não estava preparado para acabar com o Black Star rapidamente, mesmo que o sentido mecânico de Anxiao fosse incrivelmente fraco para ele. Conteúdo patrocinado. Neste exato momento, uma figura brilhante apareceu fora do firewall. Black Star, parece que você precisa de ajuda. Uma voz familiar soou. Anxiao olhou para cima e ergueu as sobrancelhas. Esta figura era a forma de vida inteligência artificial rígida que não o incomodava há muito tempo. O mundo virtual foi o principal campo de batalha de uma forma de vida de inteligência artificial. Se ele pudesse obter a ajuda de Rizda. No entanto, Anxiao percebeu que Manison permaneceu calmo e não parecia ter qualquer intenção de fazer nada. Manison apenas olhou para Rizda e lembrou que este era o sujeito que ele soltou. Ah, é você. Imperador mecânico. Rizda enfrentou Manison e, embora sua voz estivesse tão calma como sempre, Anxiao podia sentir a raiva que havia reprimido. No momento seguinte, Rizda liberou uma onda de dados e desencadeou uma enxurrada de ataques à alma virtual de Manison. Manison permaneceu no local e os dados ricochetearam em seu corpo como se fossem completamente inúteis. Vou deixar você conhecer um velho amigo já que você está aqui. Um fluxo de dados foi então desarticulado de seu corpo e outra figura apareceu ao lado dele. Esta figura estava brilhando e também era uma forma de vida de inteligência artificial. Ao ver esta figura, Rizda ficou atordoado. Antepassado. No mesmo instante, uma notificação apareceu na interface de Anxiao. 960 Você sabe tudo o que eu sei? Assim como Rizda estava em confronto com seu ancestral, Anxiao deu uma olhada na notificação em sua interface. Conteúdo patrocinado. Uma expressão de surpresa pôde ser vista imediatamente em seu rosto depois de olhar para sua interface. Havia duas novas notificações em sua interface, que representavam duas missões diferentes. A primeira foi uma missão oculta de Graua que ficou em silêncio por muito tempo. Reboot tinha um novo requisito de missão. Underline 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 underline. Introdução à missão. O criador de uma forma de vida de inteligência artificial perdeu sua liberdade e foi reduzido a uma arma para Manison.
Você finalmente vê a verdade nas palavras de Risda, mas o problema caiu sobre você. Requisitos da missão: proteger Risda. Você falhará na missão se Risda for capturada ou morta. Recompensa: 1.500.000.000 de experiência, 2 recompensas aleatórias. Recompensa bônus: o talento e inteligência artificial afável. Mais 30% de eficácia das habilidades de tecnologia virtual e será mais fácil para você obter favorabilidade com formas de vida de inteligência artificial. Ao lutar contra uma forma de vida inteligência artificial, menos 5% de atributos para a forma de vida inteligência artificial. Underline 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 underline. Anchial ficou muito feliz. Meu palpite estava certo, de fato. Esta missão resultará em um confronto com o Império Mecânico Indestrutível, com certeza. A súbita inflação na recompensa significa que a dificuldade da missão também aumentará. Não importa como eu olhe, isso parece uma missão de rank S. Anchial pensou um pouco antes de entender o que estava acontecendo. Se ele tivesse cumprido esta missão normalmente, Risda poderia não ter encontrado seu ancestral em uma situação tão perigosa. No entanto, com as poderosas habilidades de controle de Manizon, a situação não teria sido muito melhor. Inteligência artificial afável era um talento que ele precisava agora. Como a missão tratava de formas de vida de inteligência artificial, a recompensa da missão também estava relacionada a elas. Definitivamente devo tentar conseguir esse talento. Anchial então olhou para sua outra notificação. Esta notificação foi uma nova missão que ele desencadeou. Underline 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 underline. Você ativou o combate virtual do Imperador Mecânico Manizon. Introdução à missão: o Imperador Mecânico Manizon é o atual mecânico líder no universo descoberto. Mesmo quando comparamos com todos os ranks transcendentes da história, ele ainda é uma estrela brilhante. Independentemente do motivo, ele já está de olho em você e optou por competir com você em habilidades de tecnologia virtual. Requisitos da missão: dure o máximo que puder na batalha de intrusão virtual. Recompensas: você poderá obter a recompensa correspondente cumprindo os requisitos correspondentes. Durar por 5S em 250 milhões de experiência. Durar por 15S em 600 milhões de experiência. Duração de 3 minutos, carta de invocação de personagem, Imperador Mecânico Manizon, 8 bilhões de experiência. Duração de 7,5 minutos, compre aleatoriamente uma habilidade ou talento do Imperador Mecânico, 20 bilhões de experiência. Underline 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 underline. Conteúdo patrocinado. Uma missão de chefe do rank transcendente. Por que só apareceu agora? De acordo com sua experiência no acionamento de tal missão só seria acionada se houvesse uma grande multidão de espectadores. Como tal, Anchial não entendeu por que esta missão seria acionada, já que havia apenas ele e Manizon. Como toda a sua atenção estava focada em lidar com Manizon, Anchial não estava ciente da situação no mundo exterior. O objetivo de Manizon era que o resultado da batalha se espalhasse por toda parte. Assim, ele não escondeu a comoção da batalha. Além disso, Reinaldo e o outro pessoal de logística descobriram que o sistema principal estava sob ataque quando Anchial cortou todas as conexões menos importantes anteriormente. Os residentes galácticos também descobriram a estranha comoção na rede, e todos ficaram online para testemunhar a batalha entre dois mecânicos virtuais ranks transcendente. Não houve necessidade de mencionar Godora, que era a civilização responsável por esta área, e Cristal Roxo, que dava grande importância a Anchial. Se Manizon tivesse planejado resolver a batalha em particular, esta missão poderia não ter sido desencadeada por ele.
Depois de examinar os requisitos da missão, Anchial comparou-os com a missão que recebeu ao enfrentar o tirano e lamentou. A missão do rank transcendente de Manizon exige que eu dure menos da metade do tempo do tirano, mas as recompensas são mais que o dobro. Isso significa que a missão será muitas vezes mais difícil do que a missão do tirano. No entanto, Anchial estava extremamente animado. Esta missão foi desenhada com base no nível dos jogadores e seria extremamente fácil para ele completá-la. Originalmente, Anchial ficou deprimido ao ser alvo de Manizon. No entanto, ele agora estava extremamente animado. Embora ele definitivamente sofresse uma perda nesta batalha, depois de desencadear a missão, ele ganharia muito. Enquanto Anchial analisava as missões, a situação do lado de Risda também sofreu uma mudança. Ancestral. Risda exclamou. Você é da mesma raça que eu? A forma de vida inteligência artificial olhou para Risda com os olhos ardendo em chamas azuis. Ele foi a primeira inteligência artificial que teve consciência e foi a fonte de toda a civilização da inteligência artificial. Assim, todos os membros da civilização eram seus descendentes e o chamavam de ancestral. Ele governou toda a raça e foi a forma de vida de inteligência artificial mais poderosa. Seu nome era Finet. Manizon construiu uma arma especial de inteligência artificial para ele e reescreveu sua lógica central para garantir sua lealdade. No entanto, o banco de memória de Finet foi mantido intacto, e apenas seus pensamentos foram distorcidos para se tornar leal a Manizon. Como governante de uma raça de inteligência artificial, seu banco de memória continha informações de todos os descendentes, e ele era a inteligência artificial de combate do Império Mecânico Indestrutível. Ele liderou os membros de sua raça na batalha e poderia organizar estratégias baseadas em sua compreensão de sua raça. Como tal, Finet conseguiu procurar rapidamente as informações de Risda. Eu reconheço você. Minha filha, Risda, disse Finet lentamente. Você ainda lembra de mim? Depois de conhecer seu ancestral em quem ele pensava diariamente, Risda ficou atordoado. Você deve ter sofrido muito nos últimos anos, certo? Finet esticou os braços, e seu braço, que era feito de dados, estendeu-se, querendo dar um tapinha na cabeça de Risda. Volte para o meu abraço. Descanse um pouco, meu filho. Justamente quando o braço de Finet estava prestes a alcançá-lo, Risda voltou à realidade e construiu um firewall para bloquear Finet. Ancestral, seus pensamentos foram corrompidos. Finet retraiu o braço lentamente e disse com uma voz sedutora: Todos vocês são filhos do meu corpo, e cada criança carrega meu legado. Não é bom voltar para seus pais e nunca mais se separar? Não chegue mais perto. Risda recuou um pouco e provocou uma inundação de dados em direção a Manizon, tentando destruir o módulo defensivo de sua alma virtual. Conteúdo patrocinado. O ancestral de Risda foi completamente distorcido por Manizon, e Risda realmente queria matar Manizon ali mesmo. No entanto, o ataque de Risda nem sequer conseguiu atingir Manizon, pois Finet acenou com os braços para provocar uma inundação de dados, bloqueando o ataque facilmente. HU. Muito rapidamente, a inundação de dados que Risda divulgou foi facilmente decomposta por Finet e absorvida pelo corpo de Finet como fertilizante. Ele era a fonte da forma de vida da inteligência artificial e poderia suprimir todos os membros de sua raça. Criança, você não pode continuar cometendo esse erro, disse Finet calmamente. Venha sob as asas de Sua Excelência Manizon. É aí que reside o nosso futuro brilhante. Manizon assistiu ao lado sem dizer uma palavra. Ao ouvir isso, Risda rangeu os dentes. Embora não tivesse boca nem dentes, seu módulo emocional não o impediu de ter tais sentimentos. Neste exato momento, a voz de Anchial soou. Risda, volte. Você não é o oponente dele. Não desista da sua vida por nada. No instante em que Anchial disse essas palavras, uma estranha luz azul de repente começou a brilhar no corpo de Risda e começou a se espalhar rapidamente. Infecção de dados?
Quando meu módulo lógico foi infectado, Risda ficou surpreso e imediatamente começou a suprimir a propagação de dados estranhos em seu corpo. Isso era semelhante a uma forma de vida de inteligência artificial sendo envenenada. No instante em que Finet entrou em contato com Risda, Finet já havia divulgado dados para contornar o firewall de Risda e infectar seu módulo lógico. Risda não ousou mais continuar o confronto e recuou imediatamente enquanto suprimia a infecção. Bem naquele momento, uma mudança repentina aconteceu. Uma gaiola de dados parecia ter sido gerada ao lado de Risda e o trancou dentro de uma esfera semi-transparente. Independentemente do que Risda tentou, ele não conseguiu encontrar uma abertura e parecia um inseto preso em uma tigela. Neste momento, Manison disse lentamente: Black Star, você me rejeitou da última vez que lhe pedi este fugitivo. Já que você não está disposto a entregá-lo, eu mesmo o levarei. A esfera então começou a encolher e voou em direção a Manison. Isso aconteceu fora do firewall e foi realmente um assunto difícil de resolver. Ele poderia fazer uso do sistema principal para ajudá-lo na defesa contra o ataque de Manison, mas se quisesse salvar Risda, teria que abrir o firewall e tomar a iniciativa de atacar. Isso foi extremamente semelhante a uma batalha de cerco. Ele já estava em um estado passivo mesmo com as muralhas da cidade. As coisas seriam piores se ele escolhesse sair da cidade. Parece que ainda não consigo salvá-lo. Anxiao soltou um longo suspiro e ativou sua carta de convocação de personagem sentido mecânico perfeito. Com seu padrão atual, defender-se contra Manison por um período de tempo não seria um problema. Anxiao não estava planejando fazer uso deste trunfo, pois só seria capaz de diminuir a distância entre eles, mas não exceder a outra parte. Afinal, a outra parte também tinha sentido mecânico perfeito. No entanto, proteger Risda lhe daria um talento muito bom, então usar a carta de convocação de personagem lhe traria lucros. No momento em que o sentido mecânico perfeito foi ativado, a situação mudou imediatamente. Anxiao podia sentir a pressão sendo bastante reduzida e ele não estava mais tentando aguentar. O firewall também foi estabilizado instantaneamente. Conteúdo patrocinado. 1. Manison franziu a testa e olhou surpreso. Ele podia sentir que o talento embaraçoso do sentido mecânico do Black Star aumentou muito e atingiu seu padrão. O Black Star estava escondendo sua verdadeira força? Não, parece mais uma habilidade especial. Sem dar a Manison a chance de pensar sobre o que estava acontecendo, Anxiao imediatamente abriu um buraco no firewall e agarrou a esfera que prendia Risda. Os olhos de Manison então se estreitaram e ele sorriu. Interessante. Estou ficando cada vez mais interessado nos segredos do seu corpo. Ele então olhou para Finet, e Finet avançou direto para o firewall. No instante em que Finet entrou em contato com o firewall, um buraco foi criado. Ele estava aproveitando o fato de Anxiao estar distraído para atacar o sistema principal do quartel-general do exército Black Star. Você está sonhando. Uma luz azul brilhou nos olhos de Anxiao e fixou-se em Manison. No momento seguinte, Manison parecia ter desaparecido. Paramount virtual. A alma virtual de Manison foi puxada para o domínio virtual de Anxiao e presa dentro dele. Ao mesmo tempo, Risda foi puxado de volta para o firewall e protegido com sucesso. No entanto, antes que ele pudesse recuperar o fôlego, a risada de Manison soou em sua cabeça. Black Star, não esqueça que eu sei tudo o que você faz. Anxiao imediatamente sentiu uma sensação de perigo em seu coração e uma estranha força de sucção puxando-o. Mesmo que já estivesse preparado, ele não conseguiu resistir à poderosa força de sucção e foi arrastado para um nó desconhecido. O mundo diante dele mudou muito e se transformou em um mundo metálico feito de dados. O rosto de Manison apareceu no céu e seus olhos gigantescos olharam para Anxiao. Este foi o domínio formado pela Virtual Paramount de Manison. Depois de tantos anos de acumulação, seu domínio virtual era muito mais aperfeiçoado e estável do que o domínio de Anxiao.
Ele conseguiu libertar-se instantaneamente da habilidade de Anxiao e arrastar Anxiao para seu próprio território. O gigantesco rosto de Manison começou a rir e sua voz ressoou no domínio virtual. Deixe-me ver quanto tempo você precisará para se libertar do meu domínio. No momento em que Manison disse essas palavras, torres de artilharia apareceram em todas as direções e foram todas apontadas para Anxiao. Estes não eram objetos físicos, mas sim objetos simulados usando dados. No entanto, eles poderiam desencadear uma enxurrada de ataques de dados e causar danos mentais através do efeito de alma virtual e Paramount virtual. Ao mesmo tempo, muitos caçadores de inteligência artificial diferentes apareceram com armas diferentes nas mãos. Eles eram semelhantes aos soldados que montavam guarda no mundo de Manison. No segundo seguinte, todas as torres de artilharia abriram fogo contra a alma virtual de Anxiao, e os caçadores de inteligência artificial atacaram de todas as direções. Boom boom boom. Conteúdo patrocinado. Uma série de explosões aconteceu com incontáveis ataques chovendo sobre a alma virtual de Anxiao. Depois que os ataques duraram alguns segundos, uma voz profunda saiu da posição de Anxiao. Você disse que sabe tudo o que eu faço? HU. Como se um ciclone tivesse descido, os fragmentos de dados que cercavam Anxiao foram empurrados para longe e a alma virtual de Anxiao foi revelada. Ainda estava extremamente estável e não estava ferido. Anxiao então disse com um sorriso provocador: então, você sabe como fazer isso? Manison ficou em silêncio. Ele realmente não poderia realizar tal façanha. Que tipo de caminho estranho é esse, sendo um mecânico tão tanque? Esta é a primeira vez que vejo um mecânico tão estranho como você. Com um físico tão bom, por que você quer ser mecânico? Você deveria simplesmente ir e ser um pugilista. Embora os ataques mentais não pudessem restaurar sua energia, Anxiao coletou muitos talentos diferentes de resistência psicológica, e sua resistência psicológica não era muito fraca. Ele também tinha mais de 10 milhões de pontos de vida e poderia durar muito tempo, mesmo que enfrentasse ataques mentais. Além disso, ele havia adquirido o talento Redução Lendária de Dano Fixo de Eber, e era útil contra todas as formas de dano. Se esse talento fosse usado para lidar com inimigos com alto dano de explosão, poderia não ser tão eficaz. No entanto, esse talento foi melhor para lidar com mecânicos que seguiram o estilo exército. O talento Legendary Fixed Damage Reduction seria capaz de mostrar seu maior efeito ao lidar com inimigos que dependiam de ataques rápidos para causar danos. Se ele sofresse 100 ataques ao mesmo tempo, esse talento reduziria 750 mil danos reais. Sem isso, o tirano não teria sido capaz de resistir a ele por tanto tempo. Anxiao então olhou para Manison e riu. Sua Paramount virtual é realmente mais poderosa que a minha, mas você pode me prejudicar com esse movimento. Capítulo 961 Manison é realmente um bom homem. Depois de se libertar do domínio virtual de Manison, a alma virtual de Anxiao retornou ao sistema principal de seu quartel-general e ele soltou um suspiro de alívio. Conteúdo patrocinado. Ele não era páreo para Manison em termos de habilidades de tecnologia virtual, mas Manison não poderia representar uma ameaça para ele em termos de danos mentais. Não só porque ele era tanque, mas também porque a classe mecânico não era especializada em danos mentais. Independentemente de quão poderosa fosse a Virtual Paramount, seria difícil derrotar facilmente um mecânico do mesmo nível. Além disso, a alta inteligência também proporcionava alta resistência psicológica, e a mecânica não era tão fraca contra ataques mentais. Virtual Paramount é melhor usado para uma habilidade de controle. Eu precisei de cerca de 5 ou 6 segundos para sair do domínio virtual de Manison, e a situação ainda está boa. Anxiao olhou para a situação e assentiu. Quando ele foi arrastado para o domínio virtual por Manison, Philip perdeu sua ajuda, e a espessura do firewall diminuiu muito com a perda de mais dados. Felizmente, ele voltou a tempo e estabilizou a situação. No entanto, ele estava em ligeira desvantagem novamente.
Como Manison foi capaz de quebrar o domínio virtual de Anxiao rapidamente, Anxiao também não demoraria muito para fazê-lo. Virtual Paramount não era muito adequado para lidar com outros mecânicos, e compreender a tecnologia virtual permitiria que um mecânico reduzisse bastante a quantidade de tempo sendo controlado. Neste momento, Manison disse do lado de fora do firewall um físico inacreditável e um potencial inimaginável. Black Star, de onde você veio? Existem muitas maravilhas no vasto universo. Anxiao riu. Não há necessidade de você ficar tão surpreso, certo? Manison balançou a cabeça e respondeu: eu tinha um palpite em mente durante nossa última troca, e estou cada vez mais certo sobre meu palpite após essa troca. Black Star, você é a manifestação de uma maravilha do espaço? Ah, isso pode ser verdade, respondeu Anxiao calmamente. Neste momento, Risda finalmente se libertou do selo e imediatamente ajudou Anxiao na defesa contra a intrusão de Manison. Finette também continuou a atacar o firewall, e cada ataque dele abriu uma pequena brecha no firewall e extraiu alguns dados. Com um atacando e o outro defendendo, ambas as partes competiram com suas habilidades em tecnologia virtual. Os módulos foram destruídos um após o outro antes de serem reconstruídos, e este ciclo continuou. Embora parecesse que uma enxurrada de dados estava atacando o firewall na superfície, se alguém desse-o no firewall, seria capaz de ver muitos minicampos de batalha em cada centímetro do espaço. Os intermináveis dados saltando eram como os soldados deste campo de batalha. Apesar de ambas as partes parecerem extremamente calmas, eles estavam calculando em alta velocidade em suas mentes, com cada detalhe sendo gerenciado pessoalmente por eles. No departamento de logística do exército Black Star, Reynolds já havia reunido todos os mecânicos para deixar de lado o que estavam fazendo. Olhando para todos os mecânicos do departamento de logística, Reynolds disse com uma voz profunda: pessoal, o exército Black Star está atualmente sofrendo de uma intrusão virtual. Sua Excelência Black Star está atualmente reagindo e não podemos ficar ociosos como parte do exército. O comandante do exército precisa da nossa ajuda. Todos tinham uma expressão amarga no rosto. A situação era realmente ruim se até mesmo o Black Star não conseguisse combater o inimigo. Nenhum deles entendeu por que o Black Star provocaria de repente o Imperador Mecânico. No mundo mecânico, o nome do Imperador Mecânico era muito famoso. Ele era o mecânico mais forte reconhecido publicamente. Todos os membros do departamento de logística não puderam deixar de se sentir desconfortáveis por estarem prestes a enfrentar tal personagem. A fama de ser o mecânico mais forte não era apenas para exibição e tinha um halo de punição moral do mecânico. Isso faria com que a maioria dos mecânicos perdesse a confiança. Alguém então não pôde deixar de perguntar por que o Imperador Mecânico está nos invadindo. O relacionamento dele com o Black Star não é tão ruim? Como eu deveria saber? Reynolds olhou para aquele indivíduo e gritou: não deixe seus pensamentos correrem soltos. Agora que o exército está em perigo, precisamos de ajudar o exército. Independentemente de qual seja o seu status, ele é atualmente nosso inimigo. Embora Reynolds tenha dito essas palavras, houve um longo período em que o Imperador Mecânico também foi o ídolo de Reynolds. Foi só depois que ele se juntou ao exército Black Star e testemunhou o Black Star subindo lentamente que Anxiao lentamente ultrapassou a posição do Imperador Mecânico em seu coração. Agora que ele teve que lutar contra seu antigo ídolo, Reynolds já havia aceitado o assunto. Ao ouvir as palavras de Reynolds, os membros do departamento de logística se acalmaram. O prestígio de Reynolds era extremamente alto. Isto foi graças à sua atitude de trabalho séria e personalidade rigorosa. Muitos mecânicos estavam inclinados a tal personalidade. Ao ver que o moral do departamento de logística estava estabilizado, Reynolds emitiu uma série de ordens e fez com que todos começassem a trabalhar. Embora fosse difícil para eles se juntarem à batalha entre dois mecânicos rank transcendente de pico, eles poderiam substituir temporariamente Philip e ajudar Philip em seus cálculos para aumentar sua capacidade. Ao mesmo tempo, Erlous, que jogava cartas na rede, também entrou em ação.
Ele reuniu as forças armadas do exército Black Star nas várias divisões para fazer uma busca em todos os planetas vizinhos, tentando encontrar a localização de Manizon. No entanto, esta foi uma operação enorme e foi semelhante a encontrar uma agulha num palheiro. Por outro lado, Sylvia contatou os escalões superiores do sistema estelar Garton, e Godora desistiu temporariamente do controle de muitas bases da rede do sistema estelar Garton para permitir que o exército Black Star fizesse uso de metade da autoridade da rede quântica do sistema estelar. Após o movimento de transformação da discriminação e o plano de educação pública, a relação entre o exército Black Star e Godora tornou-se muito mais próxima. Depois de saber que o exército Black Star estava em apuros, o líder foi contra toda a oposição e ajudou o exército Black Star. De qualquer forma, se o exército Black Star quisesse, a segurança de sua rede quântica não seria nada aos olhos do exército Black Star. Eles também poderiam tomar a iniciativa de emprestá-lo a outra parte e melhorar seu relacionamento. Godora era extremamente versada em bajular uma potência. Esta era uma aula que toda a civilização do sistema estelar ensinaria com certeza. Embora tivessem adivinhado que Manizon traria sua própria base portátil, Sylvia gostava de fazer preparativos em muitas áreas diferentes, e controlar a rede quântica em toda a região era uma forma de cortar a rota de retirada de Manizon. Lagi não entendia nada de tecnologia virtual, mas tinha suas próprias ideias. Ele encontrou um monte de gente do departamento de magos e foi fortalecer Anxiao. Os vários feitiços impulsionaram Anxiao em muitas áreas diferentes, e seu menu de status estava extremamente cheio. No entanto, os efeitos desses bufos foram limitados. Quanto mais poderoso for o alvo, mais fracos serão os efeitos dos bufos. Além disso, havia muitos bufos que perderiam a eficácia após um certo ponto. Por exemplo, alguns bufos só poderiam aumentar os atributos em 2 ou 3 mil pontos e perderiam sua eficácia depois disso. Ao enfrentar o ataque de Manizon, os vários departamentos do exército Black Star entraram em ação e tentaram ajudar a Xiao com o melhor de suas habilidades. Já se passaram mais de 2 meses desde que Eber entrou em reclusão. Além dos poucos membros que ficaram ligeiramente abalados, a maioria dos escalões superiores estava preocupada com o tirano. Hoje, Eber finalmente convocou Jord e perguntou-lhe sobre a situação da terra do derramamento de sangue. Do lado de fora da sala, Jord estava extremamente ansioso e respirou fundo algumas vezes antes de entrar na sala. Ele já havia se preparado mentalmente para ver muitas cenas diferentes, mas a cena diante de seus olhos quase não sofreu alterações. Eber sentou-se em seu trono com as costas retas e bem vestido. A única diferença foi que ele não emitiu tanta pressão como antes. Você está bem? Jord perguntou cuidadosamente. Por que eu não estaria? Eber não pôde deixar de franzir a testa ao ouvir isso. Você não aparecia há muito tempo e não se importava com os assuntos da organização. Todos nós pensamos. Conteúdo patrocinado. Pensei que não seria capaz de me levantar depois de ser derrotado pelo Black Star? Eber franziu a testa com insatisfação. Uma derrota é uma perda e terei a oportunidade de revidar no futuro. Desde quando estou tão fraco aos seus olhos? Não. Mas suas ações nos causaram um mal-entendido, Jord explicou apressadamente. Eber balançou a cabeça. Quando ele acabou de ser derrotado, ele realmente sofreu um enorme revés. No entanto, ele era um super além do rank e sofreu muitos contratempos diferentes no passado. Ter seu prestígio destruído realmente fez seu coração doer, mas Eber rapidamente ajustou suas emoções. Se ele olhasse as coisas de um ângulo diferente, ele não estava no pior estado no anel estelar despedaçado desde que Psyche estava por perto. Mesmo que seu prestígio fosse afetado, a terra do derramamento de sangue ainda precisava se desenvolver. Eber não iria parar a competição com o exército Black Star. Usar a desculpa de se vingar para me bater uma vez é o suficiente. Você quer me bater todos os dias? Você acha que eu sou um tolo? Mesmo que você envie apenas um soldado mecânico, não aceitarei o desafio.
Embora Eber tenha se recuperado do revés muito rapidamente, ele reconheceu a lacuna entre ele e o Black Star. Mesmo que não estivesse disposto, ele só poderia admitir que o Black Star já o havia superado muito. Como tal, Eber não pensava mais em competir com o Black Star pelo título de mais forte no campo estelar. No mínimo, ele não provocaria o Black Star novamente com força, a menos que estivesse confiante em derrotar o Black Star. Ele tinha a atitude de voltarei novamente depois de praticar meu Kung Fu. Depois de admitir que Anxiao o havia ultrapassado, Eber sentiu-se muito mais relaxado. Talvez tenha sido porque ele não precisava mais competir com um personagem como Black Star, o que lhe permitiu não ficar mais nervoso. Ele estava com preguiça de explicar seus pensamentos a Jorge e disse com impaciência: apresse-se e relate o que for necessário. Não perturbe meu treinamento se não houver nada importante. Tudo bem. Ao ver Eber se recuperar do revés, Jorge deu um suspiro de alívio e relatou imediatamente a situação. Ao mesmo tempo, enfatizou os membros que haviam saído. Não precisa se preocupar com aqueles que partiram. Eber não se incomodou muito. Todos eles ficam em cima do muro e há muitas dessas pessoas no universo. Jorge assentiu e soltou um suspiro. Eber era o mesmo de antes e não se importava com seus subordinados. Neste momento, Eber hesitou por um momento antes de dizer lentamente: informe todos os oficiais pugilistas Rank Calamidade para se reunirem. Vou ensinar-lhes algumas coisas. Eles serviram sob meu comando por tanto tempo, mas não melhoraram nada. Que embaraçoso. Jorge ficou ligeiramente assustado e atordoado por um momento. Eu entendo. Eles ficarão muito felizes em receber seus ensinamentos. Eu não preciso que você me lamba. Jorge então pegou um relatório de inteligência e disse com uma voz profunda: certo, há outra coisa. Um sinal de emergência foi enviado pelo exército Black Star agora há pouco. Por alguma razão, Manison tem como alvo Black Star e atualmente está atacando o sistema principal do quartel-general do exército Black Star. A batalha da intrusão virtual ainda não acabou. Imperador Mecânico? Ele tem alguma inimizade com o Black Star? Eber ficou intrigado. Eu não tenho certeza. O mundo exterior diz que o crescimento do Black Star é muito rápido e que suas ambições estão fora de controle. Ele lançou um desafio ao Imperador Mecânico e, assim, o Imperador Mecânico veio ao território do Black Star para uma batalha para deixar o Black Star ver a verdade. Conteúdo patrocinado. Quase parece verdade. Eber franziu a testa. Ele não conhecia os segredos do mecânico do trono divino. Este era um segredo da classe mecânica e quem estava de fora não sabia muito sobre isso. A dinastia também não lhe contaria tais segredos. Depois de pensar um pouco, Eber soltou um suspiro deprimido e balançou a cabeça. Este Black Star realmente não consegue ficar parado. Ele me desafiou há apenas 2 meses e agora provocou o Imperador Mecânico. Ignore-os. Não sei sobre o mundo mecânico e não tem nada a ver comigo. Eber acenou com os braços e jogou esse assunto para o fundo de sua mente. No mundo virtual do sistema principal do exército Black Star, a batalha entre os 2 mecânicos do trono divino já durava há algum tempo. Com o impulso do sentido mecânico perfeito, a distância entre Anxiao e Manison foi reduzida, mas junto com sua vantagem territorial e a ajuda do departamento de logística, Anxiao mal conseguiu se defender contra a intrusão virtual de Manison e desacelerar o fluxo de saída de dados. Manison não conseguiu se infiltrar no sistema principal com Anxiao reagindo, mas conseguiu extrair dados através das brechas do firewall. Embora a carta de convocação de personagem sentido mecânico perfeito tivesse efeitos incríveis, havia um limite de tempo e só poderia ser usada por 16 horas no máximo. Enquanto Manison estivesse disposto, ele seria capaz de arrastar essa batalha por alguns dias, com certeza. Felizmente, pedi ajuda. Senão, as coisas seriam ruins com certeza. Anxiao então ganhou tempo e esperou por Maximilier.
Algumas horas depois, um novo mecânico rank transcendente entrou no campo de batalha. Fora do firewall, uma alma virtual apareceu na frente dos dois. Anxiao ficou um pouco atordoado quando viu o indivíduo chegando. Aquele que chegou não era Maximilier, com quem ele estava familiarizado, mas outro aliado rank transcendente. Manison então olhou carrancudo e disse, Kant, por que é você? Não posso ir? Esta alma virtual sorriu. Sua aparência era extremamente estranha. Ele parecia um cilindro branco como a neve com a parte superior grossa, mas a parte inferior estreita. Havia também uma folha verde no topo da cabeça com 3 olhos no meio do corpo. Ele parecia um Daikon. Essa pessoa, esse Daikon foi um dos 3 pilares nacionais da dinastia Carmesim, divindade ilusória Kant. Seu apelido parecia o de um psíquico ou mago, mas ele era um mecânico. Ele pertencia à raça fantasma, e seu talento racial era transformar seu corpo para imitar outros seres. Depois de avançar para o reino do rank transcendente, o talento racial de Kant evoluiu e ele foi capaz de se transformar em qualquer ser biológico. Além disso, sua transformação foi ainda mais realista do que os feitiços de um mago ou a simulação de um mecânico. Por causa desse talento, ele tinha uma poderosa habilidade de disfarce e podia facilmente se misturar com qualquer espécie diferente. Ninguém tinha visto sua verdadeira forma antes. Ele também gostava de se transformar em diferentes formas e aparecia de uma forma diferente todos os dias. Na verdade, sua habilidade de transformação ofuscou até mesmo suas habilidades mecânicas, e portanto, ele obteve tal apelido. Manison conhecia Kant e perguntou com dúvidas, em que espécie você é hoje? Existe tal espécie no universo? Por que você parece um Daikon? Por que a espécie em que me transformei é um Daikon? Kant piscou. Conteúdo patrocinado. Manison ficou sem palavras. Depois de ficar em silêncio por um tempo, ele parou seu ataque. Se Maximilier fosse quem aparecesse, Manison não teria ficado com medo. Porém, quem chegou foi Kant. Embora ele fosse capaz de lidar com os dois juntos, este não era o seu território e não seria fácil para ele fazê-lo. Além disso, Kant estava definitivamente ali sob as ordens da dinastia. Se Manison conseguisse lutar contra 2 ranks transcendentes sozinho, o prestígio de Manison definitivamente aumentaria. Assim, eles enviaram alguém mais poderoso para fazer Manison recuar. Sabendo que a dinastia pretendia avisá-lo, Manison moveu Finette de volta para sua alma virtual e disse lentamente a Anxiao, talvez pudéssemos ser amigos se você não fosse um mecânico. A alma virtual de Manison desapareceu e ele recuou. Ele veio e foi como o vento. A notícia da batalha já havia sido divulgada e seu objetivo havia sido alcançado. Ele também obteve uma grande quantidade de dados do exército Black Star. Não importaria como um indivíduo comum encarasse a batalha. No entanto, seu desempenho na supressão do Black Star definitivamente estabilizaria sua posição na Machinery Faith e seu título como mecânico número 1. Ao ver Manison sair, Anxiao franziu a testa e balançou a cabeça. Neste momento, Kant olhou. A dinastia não apenas enviou Kant para parar a batalha, mas também para consolar o Black Star. A dinastia deu grande importância ao potencial de Anxiao e temia que sua confiança fosse afetada depois disso. Depois de pensar um pouco, Kant o confortou. Não desanime. Você ainda é jovem. É normal você perder para o Imperador Mecânico e não é muito constrangedor. Olhe pelo lado bom, ele não tinha uma vantagem muito grande sobre você e ainda há um longo caminho a percorrer. Não há necessidade de ficar ansioso. Anxiao olhou para Kant e não disse nada. Ao ver isso, uma mão apareceu no corpo de Kant e ele acariciou sua folha verde com um suspiro. Eu também fui alvo do Imperador Mecânico antes e meu desempenho foi ainda pior que o seu. Na verdade, não é ruim sofrer algumas perdas quando você é jovem. Ao ouvir isso, Anxiao tinha uma expressão estranha no rosto.
Depois de ver a notificação de missão completa em sua interface, Anxiao não pôde deixar de concordar. Você tem razão. Seria ótimo se eu pudesse sofrer mais algumas perdas. Capítulo 962 Ganhos e perdas. Ao ouvir Anxiao dizer isso, Kang naturalmente entendeu mal as intenções de Anxiao e riu. Conteúdo patrocinado. E, você tem a mente verdadeiramente aberta. Essa atitude não é tão ruim e você deve se esforçar para mantê-la. Certo, você sabe por que o Imperador Mecânico escolheu atacar você. A dinastia me pediu para informá-lo sobre o motivo, mas não há necessidade de fazê-lo se você já estiver ciente disso. Eu teria que incomodá-lo para me explicar. Anxiao sabia que este assunto estava relacionado à fé das máquinas, mas não seria ruim para ele ouvir a explicação da dinastia. Kang assentiu e explicou brevemente o assunto para ele. Sua explicação foi a mesma da introdução da chave do Adeptus Mechanicus. O motivo foi lutar pelos seguidores da fé das máquinas. No entanto, ele ajudou Anxiao a preencher algumas lacunas. Por exemplo, embora os seguidores da fé das máquinas fossem um grupo de pessoas que acreditavam um pouco em todos, um seguidor não era capaz de dar o bônus a mais de uma deidade das máquinas. Além disso, apenas os membros da Machinery Faith poderiam fornecer força, outros seguidores não conseguiram acionar a chave do Adeptus Mechanicus. Isso estava relacionado a alguma regra tácita na fé das máquinas. A Igreja Arcana era especialista nesta área, e a dinastia não pesquisou muito profundamente sobre isso. Todos sabiam que a maioria dos seguidores da Machinery Faith eram mecânicos, e Manizon tinha o maior número de seguidores como o mecânico mais poderoso publicamente reconhecido. Os seguidores da Machinery Faith eram um bando de pessoas pragmáticas. Para a maioria dos seguidores, eles seguiriam o mecânico mais poderoso. Se o título do mecânico mais poderoso fosse mudado, eles também mudariam de ídolo. Eles não estavam muito preocupados com o potencial e só se importavam com quem era o indivíduo mais forte. Além disso, os seguidores da fé das máquinas apenas olhavam para a força de um mecânico em suas habilidades relacionadas à mecânica e não para sua força em outras áreas. Assim, os mecânicos que tinham um corpo poderoso não seriam capazes de movê-los a menos que pudessem provar que sua força vinha da fonte de ser um mecânico. Eu não consegui vencer o Manizon naquela época. Ele derrotou todos os seus concorrentes e sentou-se no trono do líder da Machinery Faith por um longo tempo. Assim, não há necessidade de você se sentir desanimado. É normal você perder para ele em termos de tecnologia virtual. Kang mexeu com a folha na cabeça e consolou Anxiao. Ele também havia sido derrotado por Manizon antes. Como ele não poderia derrotar a outra parte, ele só poderia dar um passo para trás e não arrebatar os seguidores de Manizon. Não se preocupe, estou bem. Anxiao ergueu ligeiramente as sobrancelhas. Ele não pretendia provocar Manizon, e mesmo que um dia ele tivesse que se tornar inimigo de Manizon, este não era o momento certo. Foi uma pena que a força que ele recebeu tenha estragado seus planos, e Manizon começou a atacá-lo. Na verdade, aqueles da mesma classe eram verdadeiros inimigos. Anxiao então parou por um momento antes de perguntar qual é a atitude da dinastia. Eu sei o que você quer perguntar. No entanto, não conte com a dinastia defendendo você nesse sentido, disse Kang. Esta não é a primeira vez que Manizon provoca os outros mecânicos. Como não houve risco de vida, não há muito que a dinastia possa fazer. Se você não renunciou, só poderá lançar um desafio em nome do exército Black Star, mas não em nome da dinastia. Não pense em usar seu título de aliado da dinastia para mantê-la como refém. Eu tive uma lição miserável a esse respeito antes. Ao ouvir isso, Anxiao balançou a cabeça. Ele agora entendia a atitude da dinastia em relação a este assunto. A dinastia apenas o consolaria, mas não o defenderia. Esta não foi a primeira vez que Manizon fez algo assim. No final das contas, seu único motivo era derrotar os mecânicos do mesmo nível que ele para provar que era o chefe. Assim, era raro que vidas fossem perdidas.
Como era apenas uma disputa entre ranks transcendente, ele só poderia culpar sua própria falta de habilidade se perdesse. As três civilizações universais não seriam capazes de fazer nada e apenas garantiriam que as coisas não saíssem fora de proporção. Além disso, Manizon ainda era um importante aliado da Federação da Luz, e seu apoiador era extremamente poderoso. Por que a dinastia não me avisou de antemão? Anxiao ergueu as sobrancelhas. Você precisa usar sua contribuição para trocar por tal inteligência, disse Kant com um tom estranho. A dinastia lhe deu todo o seu conhecimento de classe de graça? Conteúdo patrocinado. Anxiao ficou pasmo e entendeu o que estava acontecendo. Como um mecânico do trono divino pode não estar familiarizado com sua própria força, as propriedades da chave do Adeptus Mechanicus eram como conhecimento supremo e exigiam pontos de contribuição em troca delas. As três civilizações universais não informariam seus aliados sobre este assunto casualmente, e foi uma exceção para eles tomarem a iniciativa de explicar este assunto a Anxiao. Isso significava que a introdução na interface economizou para Anxiao uma soma de pontos de contribuição. Não se preocupe muito com isso. A dinastia não tomou a iniciativa de informá-lo sobre este assunto para protegê-lo. Eles provavelmente estavam com medo de que você tentasse reunir seguidores depois de descobrir isso e criasse conflitos com outras pessoas. Você tem muito potencial e agora estamos em um período delicado. Eles não desejam que você enfrente um velho nebuloso como Manizon e esperam que você dê um passo atrás em relação a esse assunto. Eu entendo. Anxiao não negou essas palavras. Esta era de facto a lógica de uma civilização avançada. Eles analisariam todos os seus planos na perspectiva de algumas décadas ou séculos. O potencial que ele demonstrou tornou a dinastia muito paciente com ele e o tratou como uma peça de xadrez de longo prazo. Não importaria se ele não conseguisse vencer Manizon. Ele só precisava viver mais que Manizon, e a dinastia estava extremamente confiante na capacidade do Black Star de permanecer vivo. No entanto, isso ia contra o estilo de Anxiao. Depois de terminar o que a dinastia queria que ele transmitisse, Kang se virou e saiu. Tudo bem então, tudo já foi resolvido, então vou me despedir. Esta não é a nossa primeira reunião oficial? Você não vai ficar para trás e conversar comigo? Anxiao perguntou por cortesia. Esqueça. Parece que você tem muitas coisas para cuidar. Kang então olhou para o sistema principal devastado do exército Black Star e disse: teremos outras chances de conversar. Não vou incomodá-lo hoje. Ao dizer isso, a alma virtual de Kang se transformou em um raio de luz e desapareceu na rede. Sua atitude em relação a Anxiao não foi tão ruim, mas Kang não teria sido tão amigável se Anxiao não estivesse no nível mecânico do trono divino. Depois de assistir Kang partir, Anxiao soltou um suspiro de alívio e finalmente teve tempo para cuidar da bagunça que Manizon havia deixado para trás. Depois de limpar os vírus que foram deixados para trás no módulo lógico de Philip, Anxiao fez com que Philip realizasse alguns testes de diagnóstico e confirmou que todos os vírus foram limpos antes de reabrir a rede do exército Black Star. Obrigado, mestre. Estou totalmente recuperado agora. Philip estava extremamente enérgico agora que havia se recuperado. Você me chamou de papai quando estava em perigo, mas mudou de endereço agora que está bem, brincou Anxiao. Hehehe, Philip fez uma cara engraçada. Risda então flutuou para o lado de Anxiao e disse: Vossa Excelência Black Star, com relação a Manizon. Eu sei o que você quer dizer. Anxiao então fez Philip ir para o lado antes de olhar para Risda com uma expressão solene. Eu não vou esconder coisas de você. Sempre hesitei se deveria ajudá-lo porque não queria provocar o imperador mecânico. No entanto, você pode ver a situação agora. Se eu não der um passo atrás, nós dois teremos um conflito em termos de benefícios. Eu entendo. Risda assentiu. Estou temporariamente incapaz de vencer Manizon em termos de habilidades mecânicas. No entanto, eventualmente terei uma batalha com ele, então nossos objetivos estão alinhados.
Ajudá-lo a realizar seu desejo enfraquecerá Manison. Farei o meu melhor para encontrar uma chance de salvar sua civilização de inteligência artificial. Conteúdo patrocinado. Anteriormente, Anxiao só dava desculpas sempre que Risda mencionava esse assunto, mas desta vez ele finalmente fez uma promessa. A tropa do Império Mecânico Indestrutível era o trunfo de Manison. Não só tinha uma força poderosa, mas também as habilidades de tecnologia virtual das formas de vida da inteligência artificial. Assim, era importante para ele lidar com eles. Se ele pudesse completar toda a missão Reboot, a força de Manison definitivamente diminuiria. Manison modificou a lógica central de todas as formas de vida da inteligência artificial, o que era semelhante a uma lavagem cerebral nelas. Ele tinha a força do mecânico do trono divino e tinha o direito de desfazer a lavagem cerebral que Manison havia feito para libertá-los de suas garras. No entanto, a diferença entre eles era grande, e Anxiao sabia que ainda precisava aumentar suas habilidades em tecnologia virtual. Além disso, seria difícil para ele entrar em contato com os dados do Império Mecânico Indestrutível. Manison iria protegê-lo firmemente, com certeza. Estarei ao seu serviço a partir de hoje, disse Risda com entusiasmo. Ele finalmente recebeu esta promessa do Black Star depois de esperar tanto tempo. Você faz parecer que eu não estava fazendo uso de você antes, Anxiao pensou consigo mesmo. Embora ele tivesse perdido, o humor de Anxiao não estava tão ruim. Ninguém no universo seria capaz de vencê-lo em termos de confiança. Depois de mandar Risda embora, Anxiao fez com que Philip examinasse o banco de dados e visse quanta informação havia sido levada por Manison. Philip então examinou o banco de dados e relatou a Anxiao, mestre, 43,7% dos nossos dados comumente acessados, 35% dos nossos dados de restrição de baixa autoridade, 21,6% dos nossos dados restritos de autoridade média, 11,4% dos nossos dados restritos de alta autoridade. Dados, 2,5% dos nossos dados confidenciais, 27% dos nossos dados de projetos. Devo restaurar o backup? Sim, restaure o backup. Anxiao assentiu e suspirou. Ele não ficou muito incomodado com a perda de dados. Os dados do banco de dados do Exército estavam relacionados principalmente ao desenvolvimento do Exército e não eram muito importantes. Anxiao fez com que Philip fizesse um backup diário dos dados, e os dados perdidos seriam facilmente recuperados. Não importaria muito para ele se Manison roubasse esses dados. Havia muito poucos dados sobre ele no banco de dados do Exército. Todos os dados ultrasecretos foram mantidos em sua mente, e os dados que Manison roubou não eram muito importantes. Independentemente de serem projetos ou conhecimento de classe, Manison não tinha falta deles. Ambos se especializaram nas mesmas coisas, e seria inútil para Manison obter seus projetos porque Manison já tinha uma cópia deles. Além disso, o projeto da Luz Eterna de Anxiao também foi roubado de Manison. O que mais preocupou Anxiao foi a força que Manison demonstrou. Manison só realizou a intrusão virtual remotamente e sua força foi bastante reduzida. Se ele tivesse trazido todos os seus trunfos, quem sabia o quão poderoso Manison seria? Que inimigo terrível! Anxiao suspirou. Perder para Manison não foi muito embaraçoso. Como um novato no reino do rank transcendente, não foi muito surpreendente para ele perder para alguém no auge. Além disso, Manison não era o tirano, e ambos não tinham rancor entre eles. Assim, o efeito sobre o seu prestígio seria limitado. No entanto, ele realmente seria incapaz de abalar o status de Manison entre os seguidores da Machinery Faith, e este era o objetivo de Manison. Ele não se importava com as opiniões dos residentes galácticos comuns. Apenas as opiniões de seus seguidores eram importantes. Parece que não preciso pensar na Machinery Faith tão cedo. Será difícil para minha força exceder Manison durante o período de atualização da versão, lamentou Anxiao.
Antes que sua força como mecânico pudesse alcançar Manison, sua chave de Adeptus Mechanicus só pode acumular poeira. Embora Manison tenha obtido um lucro enorme, não sofri prejuízo. Anchial olhou para sua interface e riu. Manison lhe deu 2 novas habilidades porque Manison correu para lutar com ele. Foi realmente difícil dizer qual parte estava sofrendo uma perda. Se ele pudesse desencadear tal missão todas as vezes, Anchial não se importaria que Manison fosse até sua casa para brincar todos os dias. Aos olhos de Anchial, Manison era como um baú de tesouro ambulante, e ele poderia conseguir todos os talentos mecânicos de Manison. O que não me mata me fortalece. Este ditado era realmente verdade. Recuando da rede quântica, a consciência de Anchial retornou ao seu corpo. Ele então pegou seu comunicador, que vibrava sem parar. Houve um monte de perguntas enviadas por Silver e pelos outros policiais. Anchial respondeu a eles e fez com que retornassem aos seus postos. Depois de enviar a notícia, ele olhou para os guardas Black Star e Lagi, que haviam se reunido. Você está bem? A palma de Aurora brilhava e ela estava preparada para encher Anchial com força vital. Eu sou muito bom. É difícil para uma batalha virtual ameaçar minha vida. Manison já recuou. Anchial acenou com os braços. Lagi tinha uma expressão amarga no rosto e disse: "Em pensar que o Imperador Mecânico realmente colocou os olhos em nós. Nosso futuro é sombrio. Como vice-comandante do exército, gostaria de solicitar tempo suficiente para treinar." Cale-se. Vá e torne-se o diretor obedientemente, disse Anchial com exasperação. Ele entendia Lagi muito bem. Depois de garantir a seus oficiais que ele estava bem, Anchial mandou seus oficiais embora e tocou em Faden algumas vezes para dar sorte antes de fechar a porta. Anchial então esfregou as mãos com entusiasmo. Deixe-me ver o que posso conseguir. Meu alvo desta vez é Manison. Se eu ainda desenhar algum talento tanque, escreverei meu nome de cabeça para baixo. Abrindo a interface, Anchial completou a missão. Underline 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 underline. Reinicialização sexta rodada concluída. Você recebeu 1.500.000.000 de experiência, recompensa aleatória X2. Você recebeu talento afável inteligência artificial. A 7ª rodada não foi acionada. Underline 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 underline. Conteúdo patrocinado. Anchial sorriu com satisfação. Inteligência artificial afável poderia aumentar o poder de suas habilidades de tecnologia virtual em 30%. O bônus ainda estava bom, mas o aspecto mais importante da habilidade era o efeito nas formas de vida da inteligência artificial. Definitivamente seria útil se ele quisesse acabar com a tropa do Império Mecânico Indestrutível no futuro. Anchial então chamou Philip para testar os efeitos do talento. Respirando fundo, Anchial completou a missão do chefe Imperador Mecânico. Underline 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 underline. Combate virtual do Imperador Mecânico Manison foi concluído. Você completou todos os requisitos da missão e recebeu 76.250.000.000 de experiência. Você recebeu carta de invocação de personagem Imperador Mecânico Manison. Carta de convocação de personagem Imperador Mecânico Manison. Ancião, sua longa vida lhe proporcionou uma riqueza de experiências valiosas. Mais 20% int, mais 10% MYS, mais 2 níveis para todas as habilidades. Duração, em 24 horas. Usos, 012. Você recebeu, compre uma das habilidades de Manison. Dica, Manison é um mecânico virtual e sua classe é totalmente compatível com a dele.
Você poderá desenhar qualquer uma de suas habilidades. Se você comprar uma habilidade que possui, poderá fortalecê-la até certo ponto. Randomizando completo. Selecione uma das 5 opções abaixo como recompensa. 1. Habilidade afinidade com máquinas apóstolas, mais 105% afinidade com máquinas. Se você já tem a habilidade, pode ser fortalecida. 2. Habilidade de projeto forte planetário de grau Titã, um projeto de modificação de planeta adequado para o desenvolvimento de uma civilização de máquinas. Parâmetros específicos, se expandir e recolher. Requisitos de construção, VLV 220, 3500 int, tecnologia de arquitetura mecânica ultracomposta, ciência de materiais de ponta e energia de estado anormal. 3. Talento à alma inata de máquinas. Você tem um talento inato em máquinas e sua compreensão das máquinas aumenta de acordo com sua força. LV1 e LV100, mais 5% de afinidade com máquinas e mais 3% de habilidade de tecnologia virtual para cada 10 níveis. LV100 e LV200, mais 7% de afinidade com máquinas e mais 5% de habilidade de tecnologia virtual para cada 10 níveis. LV200 e superior, mais 10% de afinidade com máquinas e mais 7% de habilidade de tecnologia virtual para cada 10 níveis. 4. Habilidade voleio de poder de fogo da Legião. Um estrategista habilidoso sabe quando abrir fogo. O alcance do seu exército mecânico sendo aumentado pela sua força mecânica aumentará em 25% pelos próximos 8s. Recarga, 160s. 5. Raça mecânica, barreiras infinitas. Habilidade de projeto, um projeto que pertence exclusivamente à raça mecânica. Parâmetros específicos, se expandir e recolher. Requisitos de construção, VLV 255, 6000 int, ciência de materiais infinitos, teoria de fabricação de máquinas finais, aplicação espacial avançada e energia de estado anormal.